Senhor, abre os nossos olhos e o nosso coração. Conduz-nos com mansidão por este estudo, para que a Tua palavra seja luz segura para os nossos passos. Acalma o que é agitado em nós, fortalece o que está fraco, renova o que se encontra cansado. Que o Salmo 23 nos encontre onde estamos e nos conduza aonde precisamos ir. Amém. Há textos que atravessam os séculos com a serenidade das coisas que não envelhecem. Entre eles, o Salmo 23 ocupa um lugar singular, porque traduz em poucas linhas um itinerário completo de confiança. Do pasto verde à sombra do vale, da mesa posta diante do conflito à certeza da permanência na casa de Deus. Em sua concisão, reúne imagens que habitam a memória humana, independentemente de idade, cultura ou circunstância. Ao recitar "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", não ocorre apenas a enunciação de uma crença, mas também a reorientação do coração para uma presença. O salmista não descreve uma teoria, ele aponta um relacionamento. A jornada proposta não é um mapa técnico, e sim um caminho acompanhado. Quando se afirma que o Senhor é pastor, admite-se que somos conduzidos por alguém que conhece os terrenos, os riscos, as estações e os limites do rebanho. O pastor, na tradição do Antigo Oriente, caminhava à frente, atento ao relevo e às ameaças. Não empurrava às cegas, conduzia com conhecimento. Essa imagem propõe uma alternativa à sensação contemporânea de autossuficiência exausta. Carregar sozinho todo o peso, prever todos os cenários, controlar todas as variáveis. Quando o sujeito moderno tenta ser para si mesmo pastor, rebanho e mapa, a alma se fatigada. O Salmo 23 convida a uma mudança de centro. Não é a força do rebanho que garante a chegada, é a fidelidade do pastor que assegura o caminho. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Há aqui um ritmo que corrige a pressa. O pasto verde simboliza provisão e descanso, e as águas tranquilas indicam um lugar apropriado para beber sem medo. O salmista não fala de águas turbulentas, mas de águas próprias para saciar sem afogar, para nutrir sem ameaçar. Há um discernimento cuidadoso nessa condução, nem escassez que enfraquece, nem excesso que desorganiza. Em termos práticos, quantas vezes buscamos alívio em fontes abundantes de estímulos, mas que, por serem inquietas, não produzem descanso genuíno? A condução de Deus não é aleatória, é precisa. O tempo do repouso é parte do caminho, não seu oposto. Como em qualquer travessia longa, a pausa não é perda de tempo, é estratégia de conservação. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigério não é fuga da realidade, é a restauração da capacidade de enfrentá-la com lucidez. A alma se refrigera quando volta a caber dentro do corpo, quando o excesso de pensamento dá lugar ao silêncio fértil, quando o medo encontra um limite na presença fiel. As veredas da justiça descrevem trajetos alinhados ao caráter de Deus. Não se trata apenas de chegar ao destino, mas de como se chega, a jornada importa. O texto adiciona ainda uma motivação que ultrapassa o merecimento humano, por amor do seu nome. A fidelidade de Deus não é mercadoria regulada pela performance do rebanho, ela brota da própria identidade divina. Para quem vive em ciclos de autocrítica severa, essa afirmação é remédio. Não é a sua impecabilidade que sustenta a rota, é a constância do pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale não é evitado, ele é atravessado. A sombra da morte sugere zonas de perda, luto, incerteza e vulnerabilidade. Há vales que chegam por acidentes da vida, há outros que são consequência de escolhas, e há aqueles que simplesmente pertencem ao relevo da existência. O texto não promete uma ponte que nos permita saltar o vale, promete companhia. A coragem aqui não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente porque a presença do pastor é mais determinante que a densidade da sombra. Ao afirmar "tu estás comigo", o salmista liga a coragem à companhia, e não à invulnerabilidade. Esse ponto é crucial. Muitas crises se agravam porque tentamos transitar sozinhos, em silêncio, com pudor de pedir ajuda. A teologia do Salmo 23 é também uma pedagogia da companhia. Deus está presente, e, por extensão, somos chamados a construir redes humanas de presença que sinalizem essa promessa. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado não são ornamentos. A vara serve para corrigir a rota do rebanho e afastar ameaças. O cajado, com sua curvatura, resgata a ovelha que se aproxima demais do abismo. Consolar aqui não é apenas abraçar, é proteger e corrigir. Às vezes, o consolo chega como um limite claro, como um não que nos salva de um precipício, como um ajuste de rumo que impede uma ruína maior. Em ambientes onde tudo é relativizado,
a disciplina pode ser percebida como dureza, no entanto, ela é instrumento de cuidado. Para a alma desgastada, limites claros voltam a ser terra firme. Quando sabemos onde colocar o pé, o passo ganha confiança. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa em cenário hostil é uma imagem de audácia divina. Não se trata de uma fuga estratégica para um esconderijo distante, mas de um banquete organizado no próprio campo de tensão. Essa mesa é provisão e honra. Deus nutre e restaura a dignidade diante daquilo que tenta nos reduzir. Em termos concretos, isso pode significar encontrar serenidade no ambiente de trabalho competitivo, restabelecer alegria na família em meio a desafios, manter o senso de identidade quando vozes externas ou internas tentam desqualificar. A mesa não é improvisada, ela é preparada. Há intencionalidade, há beleza, há cuidado. É possível viver resistência com gentileza quando se come do pão que Deus oferece. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção comunica consagração, cura e alegria. O óleo, na cultura antiga, protegia a pele, tratava feridas, perfumava e simbolizava escolha. O cálice transbordante indica a abundância que ultrapassa a medida mínima. Onde a vida foi se estreitando em medos, Deus amplia. Onde a narrativa interna se reduziu a um inventário de perdas, Deus recorda que ainda há vinho, e em quantidade generosa. O transbordamento não é desperdício, é sinal de que a fonte não está prestes a secar. Em termos espirituais, significa que a graça não é um gotejamento controlado, é uma corrente que não se exaure. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade é o bem ativo de Deus, a misericórdia é a compaixão que não se cansa de recomeçar conosco. O verbo seguir sugere movimento persistente. Não é preciso correr para alcançar a bondade, ela nos acompanha. E quando tropeçamos, a misericórdia não nos abandona no chão. Essa dupla companhia, bondade e misericórdia, regula o clima interno do caminho, esperança para cada manhã, perdão para cada noite. Por fim, habitarei na casa do Senhor por longos dias estabelece a direção última. A jornada não é um circuito sem sentido, ela tem lar. A presença de Deus não é um abrigo ocasional, é endereço. A luz no vale não apaga a sombra, mas dá orientação suficiente para o próximo passo. A imagem da luz é propositalmente humilde, não promete um estádio iluminado, oferece uma lâmpada para os pés. Isso ensina a arte de avançar sem ver tudo, confiando no que se vê agora, crendo que, no passo seguinte, nova luz se dará. Há quem postergue a vida até que todas as variáveis estejam sob controle, entretanto, a sabedoria do Salmo 23 convida a viver já, com a luz presente e a companhia fiel. O que se perde em onipotência imaginária ganha-se em presença real. Nos corredores silenciosos de um hospital, uma filha segura a mão da mãe e sussurra versículos em voz baixa. No convés de uma embarcação, um profissional observa o mar revolto e ora por discernimento nas decisões de segurança. Numa sala de aula, um estudante enfrenta a ansiedade de uma avaliação e respira, repetindo, "Tu estás comigo." Em casa, uma mãe solitária, após colocar os filhos para dormir, abre o salmo e encontra palavras para atravessar a noite. Em cada cenário, o vale se apresenta com rostos diferentes, mas a luz que o atravessa é a mesma, a presença que consola e a promessa que sustenta. A experiência humana ensina que a vida alterna prados e vales. Não há caminho longo sem subidas. A confiança, portanto, não é uma emoção ocasional, é um hábito que se treina. Uma prática simples, inspirada no Salmo 23, pode auxiliar. Iniciar o dia reconhecendo a liderança do pastor, "O Senhor é meu pastor." Praticar uma pausa breve ao meio do dia para beber águas tranquilas com respirações profundas e uma oração curta. Revisar a tarde perguntando-se se as decisões do dia estiveram nas veredas da justiça. E, à noite, entregar os temores do vale à presença, "Tu estás comigo", pedindo consolação e correção onde for preciso. Esses pequenos ritos não são fórmulas, mas âncoras que, repetidas, moldam o coração para a confiança. Outra prática útil é transformar a mesa diante dos inimigos em um gesto concreto de gratidão. Em momentos de tensão, listar 3 provisões postas à mesa no dia. Uma conversa que trouxe clareza, um alimento compartilhado, um livramento percebido, uma porta que começou a se entreabrir. A gratidão não ignora o conflito, mas o desloca de seu trono. Ao nomear o cuidado recebido, o olhar aprende a reconhecer o óleo na cabeça e o cálice que insiste em transbordar, ainda que o cenário externo desafie. Há, também, o valor de aceitar a vara e o cajado. Em linguagem cotidiana,
significa acolher correções que Deus nos apresenta por meio das Escrituras, da consciência, de pessoas maduras e de circunstâncias que nos confrontam. O consolo às vezes chega como um limite, e isso é graça. A disciplina endireita o passo antes que ele se despeque. Na prática, assumir compromissos claros quanto ao uso do tempo, ao cuidado do corpo, a honestidade em pequenas coisas, a responsabilidade no trabalho e no serviço ao próximo constitui uma forma de caminhar na vereda segura. Não é moralismo, é resposta a um cuidado anterior. A modernidade insiste em convencer que a verdadeira liberdade reside na ausência de vínculos. O Salmo 23, porém, atesta que é justamente o vínculo com o pastor que permite a travessia mais livre, porque liberta do pânico de estar só e da fadiga de se autogovernar sem descanso. O vínculo com Deus não avilta a dignidade humana, ele a confirma. Ao andar com o pastor, a ovelha não perde identidade, encontra destino. Esse é um ponto delicado e essencial. Sem referência, o desejo se dispersa. Com referência, ele se orienta para o que sustenta a vida. Em um mundo em que muitos experimentam ansiedade, solidão e sobrecarga, os recursos da fé não se apresentam como substitutos de responsabilidades pessoais ou de apoio profissional quando necessário, mas como fontes que irrigam o chão sobre o qual se pisa. Ler e rezar o Salmo 23 não dispensa prudência, planejamento, diálogo e ajuda especializada quando a dor pede. Porém, oferece o horizonte em que todas essas ações ganham sentido. A paz que excede o entendimento não é uma promessa de ignorância. É uma oferta de serenidade que capacita a pensar com mais clareza, sentir com mais inteireza e agir com mais coragem. Dizer nada me faltará é um exercício de confiança contra a escassez imaginária que muitas vezes nos domina. Não significa que tudo será dado segundo o nosso desejo, e sim que nada faltará do que, aos olhos de Deus, é necessário para a tarefa e para a maturidade daquele tempo. As estações mudam, o caminho alterna cores, o vale visita, a sombra se estende, e, ainda assim, a companhia não se ausenta. Sustentados por essa certeza, é possível atravessar sem endurecer, aprender sem amargar, vencer sem soberba, perder sem desespero. Tornar-se pessoa de confiança não é um ato único, é o acúmulo de pequenos gestos reiterados. É voltar-se, muitas vezes ao dia, à frase silenciosa, "Tu estás comigo". É escolher mais uma vez as veredas da justiça quando atalhos sedutores prometem ganhos fáceis. É aceitar ser guiado quando o ego gostaria de impor a rota. É repousar quando a vaidade quer provar produtividade incessante. É levantar-se quando a culpa tenta nos imobilizar. É partilhar pão na mesa diante dos conflitos. É reconhecer unção nas pequenas curas diárias. É alegrar-se com o cálice que transborda e partilhá-lo com quem tem o copo vazio. Para os que estão hoje em vales específicos, algumas imagens podem se tornar oração. Para quem vive luto, imaginar a vara e o cajado como apoio real nas subidas íngremes, lembrando que consolo também é estrutura para caminhar. Para quem enfrenta decisões difíceis, pedir as veredas da justiça, não apenas o resultado, mas a maneira de chegar a ele com integridade. Para quem atravessa esgotamento, aceitar deitar-se em pastos verdes e não confundir repouso com fraqueza. O descanso é parte do cuidado do pastor. Para quem batalha com a autoestima, receber a mesa preparada como afirmação de dignidade, mesmo que vozes adversas tentem reduzir o valor próprio. Para quem cuida de outros, recordar que a bondade e a misericórdia também os seguem, e que eles não precisam servir de uma fonte que secou. Ao longo do tempo, a recitação do Salmo 23 pode tornar-se um compasso interno. Em momentos de pressa, a frase "guia-me mansamente" afrouxa o passo. Em momentos de medo, "tu estás comigo" reaquece. Em sucessos, por amor do seu nome recalibra a humildade. Em conflitos, preparas uma mesa com vida à generosidade. Em cansaço, refrigera a minha alma, abre espaço para receber. Em culpa, misericórdia me seguirá, chama ao recomeço. Em saudade, habitarei na casa do Senhor, acende a esperança maior. A luz no vale não apenas permite ver, ela redesenha o que é visto. O mesmo terreno, antes percebido como ameaça pura, torna-se campo de aprendizado e lugar de experiência com Deus. A presença que consola transforma a geografia em escola, e cada curva do caminho em oportunidade de amadurecer. Não significa romantizar a dor, significa reconhecê-la sem lhe conceder o poder de definir toda a paisagem. O pastor é quem define o trajeto, a sombra não escreve o destino. Seja qual for o ponto do caminho em que nos encontremos, começo animado, meio árduo, ou momento de chegada que pede sabedoria para administrar a abundância, o Salmo 23 oferece uma gramática para a vida: confiança, descanso, justiça, coragem,
consolo, gratidão, consagração, esperança. Ao construir a rotina com essas palavras, não negamos a complexidade do mundo, criamos, com Deus, um espaço habitável dentro dele. E assim, pouco a pouco, a luz no vale deixa de ser apenas metáfora e passa a ser experiência diária. Uma lâmpada que não falha, um olhar que não se desvia, uma mesa que não se esvazia, uma casa que não se fecha. Que essa certeza nos acompanhe enquanto aprendemos a mover os pés com calma, a respirar com confiança e a falar com Deus sem disfarces. Que a vara e o cajado, proteção e direção, não sejam vistos como ameaças, mas como presentes. Que a bondade e a misericórdia, em sua dupla fidelidade, nos ajudem a dizer sim ao que é bom e recomeçar quando necessário. Que a unção sobre a cabeça desça ao coração, e que o cálice transbordante nos torne generosos. E que, ao longo dos dias, possamos reconhecer com gratidão, o pastor não se cansou de nós. Senhor, pastor fiel, tu que nos conduzes por veredas seguras, recebe nossa vida como ela está. Acolhe nossos temores e concede-nos coragem, recolhe nosso cansaço e concede-nos descanso, recolhe nossa culpa e concede-nos misericórdia. Quando o vale escurecer, se a luz aos nossos pés. Quando a mesa for cercada por inimizades ou tensões, se tu o pão que nos nutre e a honra que nos afirma. Quando nos faltarem forças, unge nossa cabeça com óleo e faz transbordar o nosso cálice de esperança. Dá-nos alegria humilde nos prados e firmeza confiante nos vales. Ensina-nos a ouvir a tua voz, a aceitar a tua correção e a seguir o teu chamado. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhem hoje e em todos os dias. E que, no fim de cada jornada, encontremos em ti a nossa casa. Amém.